Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, sou professor de História. Criei esse canal como um espaço para debater algumas ideias, análises, provocações, interpretações que a gente faz sobre a realidade do Brasil e do mundo. Se ao final do vídeo você gostar do vídeo, por favor, não deixe de curtir, é muito importante, a curtida aumenta a visibilidade do vídeo. Se você acompanha o nosso trabalho aqui, nossos vídeos que a gente tem lançado com uma periodicidade semanal durante a pandemia, se inscreva no canal, aperte em inscrever-se. Principalmente se ao final do vídeo, como esse é um espaço de debate, você tiver alguma ideia, alguma discordância, algo a agregar, algo a criticar, não deixe de fazê-lo nos comentários, eu respondo todos os comentários nesse sentido. A ideia desse vídeo de hoje é, como o vídeo anterior, ser uma continuidade da análise da reforma administrativa. Eu li o texto da reforma e a ideia, como eu fiz no vídeo passado, é continuar aqui analisando os artigos, hoje por um outro viés. No vídeo passado, a gente viu a reforma pelo viés das questões gerais, dos objetivos gerais da reforma, e a gente viu que é uma reforma para permitir a captura, o controle total do Estado, sem nenhuma barreira, inclusive sem a barreira daqueles que são a ponta do serviço público, que são os servidores, a captura total do Estado por parte das elites econômicas e políticas. Então, se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha, entra no nosso canal, veja o vídeo anterior. Hoje a gente vai tratar aqui das questões que envolvem o serviço público. Como no vídeo anterior, eu peço um pouco de paciência. Esse tema, ele é longo, apesar de ser uma análise breve, nunca é um vídeo breve, então eu peço um pouco de paciência de vocês. Nesse vídeo a gente vai tratar mais do desmanche estrutural, ou seja, de como se dá esse processo de captura do Estado na prática. E esse processo de captura do Estado entendido aqui como a máquina do governo, a estrutura do governo de seus serviços públicos, esse processo de captura se faz pelo enfraquecimento da ponta dos serviços públicos, que são os servidores, e contra os quais, esse é o nosso começo, há toda uma narrativa extremamente maldosa e mentirosa. Os servidores públicos são vítimas de uma campanha de difamação que critica ou apresenta como privilégios, por exemplo, a estabilidade. A estabilidade que nada mais é a garantia que um servidor público não vai ser obrigado a se curvar ao desmando de um poderoso de plantão. Então, essa categoria ela é destruída, ela é desmanchada dentro desse processo que readequa o Estado brasileiro, que readequa a coisa pública, para que ele possa ser tomado por esses poderosos, por essa elite política e econômica. Tomado de maneira definitiva, porque ele já é comandado. Então, como no vídeo anterior, a gente vai por artigo a artigo. Boa parte desse trabalho que a gente fez aqui, ele foi, de alguma forma, reproduzido pelo Fórum de Ciência e Tecnologia, no qual a gente faz parte. Eu vou deixar o link aqui da página do Fórum de Ciência e Tecnologia no Facebook, onde você pode conseguir esse texto, né? Há outras páginas também bastante interessantes, eu deixei no vídeo passado, e hoje eu agrego essa página do Fórum de Ciência e Tecnologia. Bom, a gente começa analisando o artigo 37, que é o primeiro que é mexido, né? O que dá conta ali em princípios gerais de serviço público. O que é interessante no artigo 37 é que ele introduz o princípio da subsidiariedade. Isso não existia. O que esse princípio diz? Esse princípio diz praticamente que o Estado brasileiro ele é subsidiário aos serviços públicos, ou seja, ele vai ser prestador daquilo que a iniciativa privada não quiser prestar. Se vocês lembram do vídeo passado, né, tanto o artigo 173 quanto o artigo 39A, eles permitem um desmanche do Estado, uma captura do Estado pela iniciativa privada, pois isso tudo, no que se refere a serviço público, a prestação de serviços para o povo, que é isso que está em jogo. Não é o privilégio do servidor, é aquilo que o Estado, que o governo tem que fazer para o povo. Então a primeira coisa no artigo 37, o Estado abre mão desse serviço público e o entrega à iniciativa privada, tornando-se apenas um agente subsidiário desses serviços. Já no artigo 37, item 2A, uma janela, tudo que tiver A, artigo tal A, item tal A, é uma inclusão que é promovida por essa tentativa de reforma, no caso aqui, a proposta de emenda constitucional 32 de 2020. Ele mostra pela primeira vez que vai haver uma mudança na estrutura dos cargos públicos. E ele abre algumas possibilidades. Primeiro, ele cria tempo de experiência.
Isso não existia no serviço público. O servidor público ele passava no concurso e entrava em estágio probatório. E após 3 anos de estágio probatório, ele adquiria estabilidade. Hoje em dia, antes do estágio probatório, que só vai existir para os cargos, a gente vai ver à frente, das carreiras de Estado, que é que terão, a partir de hoje, a estabilidade, antes de qualquer atividade, você vai ter um tempo de experiência para 2 tipos de cargo. A carreira típica de Estado, que seriam aquelas, entre aspas, protegidas, e para as carreiras, todas as outras, chamadas cargos de provimento por tempo indeterminado, ou seja, aquela contratação sem prazo para o fim. O artigo 37, item 2A, também fala da contratação por tempo determinado, a gente vai ver isso, que é uma coisa extremamente problemática no serviço público. Mas vamos ficar primeiro aqui na questão da experiência. Qual é o problema inicial da experiência? A experiência, pelo que se depreende, a reforma é muito mal escrita, mas pelo que se depreende dela, é parte de concurso. Então, se ela é parte de concurso, ela permite, por exemplo, que se tem 30 vagas, eu bote 60 pessoas para dentro e, ao final, criando critérios que podem ser subjetivos de avaliação dessa experiência, eu bote para dentro os 30 melhores avaliados. Olha, se eu boto 60, isso também pode ser, ou 100, isso pode ser um instrumento também de apadrinhamento. Vai que o meu candidato no concurso, o meu candidato, a pessoa que eu tenho uma preferência, ficou na posição 60. Eu digo que no período de experiência ele foi o melhor, um dos 10 melhores, eu subo ele de posição. A possibilidade de uma subjetividade na avaliação. Ou não, o meu avaliado ficou na posição 90. Eu trago 2 anos de experiência, ao final da experiência eu digo, é claro que eu estou exagerando, mas eu digo que ninguém passou na experiência. Então é algo perigoso. E a experiência vai existir até para a carreira de Estado. Ou seja, permite a interferência naquilo que a imprensa tem dito, mais uma vez de maneira mentirosa, que são carreiras que estariam livres da ingerência política. Não estão. Rapidamente a gente passa pelo item 23 do artigo 37. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele gera uma série de impedimentos, de benefícios para servidores. Boa parte desses benefícios já estão impedidos no governo federal, desde Fernando Henrique. Por exemplo, adicional por tempo de serviço, apenas por tempo de serviço, ou as chamadas licença-prêmio e tal. Isso ela limita uma série de vantagens e há outras para o serviço federal, mostrando claramente qual é o objetivo dessa reforma, limitar o que ela considera vantagens, o que considera benefícios do servidor público, na linha desse discurso falso de austeridade que não atinge os principais cargos ou não atinge aqueles cargos politicamente mais protegidos. Ele é extremamente perigoso, né? E ele mostra como é que é uma decisão de cima a baixo que vai afetar estados e municípios também. Tem muita gente que é profissional do estado e do município e diz a reforma não me afeta tanto que é do governo federal. Não. Essa reforma é uma reforma, como a gente viu no vídeo passado, que centraliza poderes no governo federal para que ele possa mexer na estrutura do serviço público como um todo, em todos os seus níveis. Artigo 37, parágrafo 8, ele também é extremamente perigoso porque ele abre as portas para a privatização total e temporária dos serviços públicos. Ele estabelece critérios bastante vagos, bastante tênues, que permitem a contratação de pessoas por prazo determinado. Então, uma contratação temporária, a gente sabe, primeiro, é a descontinuidade da prestação de serviço público. O serviço público não continua depois daquilo. Está na mão da vontade do gestor. E mesmo o modelo de contratação. Se é temporário, a gente sabe que essa seleção tende a sofrer uma influência maior do legislador, ou seja, ela não vai contratar um servidor definitivamente. Então, é um instrumento claramente que se junta a outros que a gente viu no vídeo passado, né, como a possibilidade do presidente da República definir, e aí, por analogia dos chefes do executivo, a definir a estrutura dos órgãos, a formação do Estado sem passar pelo legislativo. Isso aí também dá muito poder aos gestores de plantão e aos interesses políticos que porventura eles têm. Eu vou contratar gente para fazer o que é interessante para determinado projeto e não necessariamente interessante para a população e por um prazo determinado e sem muito critério claro de como eu defino o que é de fato prioritário para a contratação temporária. O artigo 37, no parágrafo 18, ele permite que o chefe dos poderes, ou seja, em todos os níveis, o chefe do executivo, do legislativo e do judiciário, nos níveis estadual, municipal e federal, definam os critérios de cargos de liderança e assessoramento.
Cargos de liderança e assessoramento vão substituir os antigos cargos de chefia. No Serviço Público Federal, os DAS, ou as funções gratificadas. Vai substituir, você diz, qual é o problema? O problema é que esses cargos de chefia, antigamente, estavam vinculados a uma função. O diretor do hospital, ele ganha um adicional de gerenciamento, porque ele tem uma responsabilidade de gerenciar um hospital, um serviço, como qualquer cargo de chefia, seja dos maiores, o reitor da universidade, um diretor de uma autarquia, até os mais baixos, um chefe de um serviço mais simples, né? Um setor de atendimento ao público, que seja. A partir desse artigo 37, parágrafo 18, o chefe do Poder Executivo vai definir o critério. E esses cargos não têm que estar ligados à atividade de chefia, às responsabilidades de uma atividade de chefia. Então vocês imaginem um absurdo. Vai ser um prêmio. Uma reforma que vem com um discurso de retirar direitos de servidores vai criar prêmio, e a gente sabe que esse prêmio, a tendência aí para aqueles que são mais próximos, os apaniguados do governo de plantão. O artigo 39 era o artigo onde antes havia a garantia, o pilar maior, o desenho do serviço público brasileiro, que era o regime jurídico único. O presidente Fernando Henrique já tentou tirar o regime jurídico único da Constituição com a emenda constitucional 19. Ele não conseguiu. Isso foi para a Justiça e até hoje está sendo julgado no Judiciário. O que a reforma de Bolsonaro e da banca internacional quer fazer? Resolver essa questão de vez. Alterar o artigo 39. Então, em vez da gente ter um corpo do serviço público com deveres e direitos, a gente vai ter um esqueleto onde praticamente não há direitos e deveres são estabelecidos como uma estrutura básica de serviço público do modelo que eles conhecem. É uma estrutura básica mesmo, porque o desenho, o corpo, vai ser feito por lei. Desconstitucionalizam, trazem para baixo, e aí cada governo de plantão vai poder mudar o serviço público de acordo, mantendo aquele esqueleto, de acordo com o seu bel prazer. Olha que absurdo. A população vai estar dependente de um serviço público que pode deixar de existir no dia seguinte por essa série de medidas. E nessa, um serviço público, servidores públicos que não têm noção do qual é a sua exata forma. Eles sabem do esqueleto. E o esqueleto que o artigo 39 cria são o que eles chamam de vínculos. Tipos de vínculos no serviço público. Você vai ter alguns vínculos, não mais o regime jurídico único, você vai ter alguns tipos de vínculos. Quais são? O vínculo por tempo indeterminado, que são, segundo a nossa análise, a nossa experiência, não está escrito, a maioria das carreiras de hoje. As pessoas que são contratadas por tempo indeterminado. E que na nossa avaliação vão deixar de existir. Porque se eu posso contratar por tempo determinado, mas é aquelas carreiras que vão ficar ali por tempo indeterminado. A segunda é o vínculo por tempo determinado, que tem o uso político que eu falei anteriormente nesse vídeo. As carreiras de liderança e assessoramento, os vínculos de liderança e assessoramento, e os vínculos chamados carreiras de Estado, que não estão definidas. Não existe. Quem é do Serviço Público Federal sabe que há uma ideia de quais seriam as carreiras de Estado. Elas não estão definidas. Essa é uma discussão por lei complementar que vai ser feita ainda. Então, se existem servidores atualmente, eu estou tranquilo, a gente vai mostrar aqui que essa reforma não afeta só os novos, afeta os antigos, inclusive para aqueles que se acham numa posição de maior segurança. Não existe carreira de Estado definida. Isso vai definir em lei complementar. O 39A, parágrafo 2º, estabelece o leque de contratações temporárias que eu falei. Então vale a pena dar uma olhada. É uma coisa muito absurda. Só para vocês terem uma ideia. Em caso de calamidade, emergência, paralisação de atividades essenciais, acúmulo de serviço, atividades ou projetos de caráter temporário, como eu falei, é bem vago, né? Ou sazonal, com tempo expresso no contrato. Bem vago, ao bel prazer do gestor e a precarização do serviço público, né? Por tempo determinado, por uma atividade determinada, ao se encerrar, esse vínculo se encerra socialmente. Isso é ruim, você não estabelece um servidor público preparado para dar com a situação, você estabelece um servidor público precário, que vai trabalhar por prazo determinado, economicamente isso também é muito ruim para o país, um país com as taxas de desemprego que a gente tem, enfim, assim como a precarização na antiga legislação trabalhista, que foi um caos no governo Temer, esse caos que vai aumentar o desemprego, vai aumentar a desqualificação
técnica dos trabalhadores vem para o serviço público. O artigo 41 estabelece a experiência. Aquela experiência que eu falei, ela vai ser de 1 ano para os cargos de tempo indeterminado, aqueles que teriam concurso por tempo indeterminado. O tempo determinado, óbvio, não vai ter experiência. E 2 anos para as carreiras típicas do Estado. O artigo 41 também define regras para a demissão. E essa demissão é para todo mundo, para avaliação de desempenho. O artigo 41A estabelece que lei complementar vai estabelecer os critérios para demissão por insuficiência de desempenho. Existem regras para demissão. As pessoas falam, mas as carreiras de Estado têm estabilidade, estão garantidas? Os antigos têm estabilidade? Não. Mesmo os antigos, mesmo os que forem de carreira de Estado, eles poderão ser demitidos por insuficiência de desempenho por um critério que não existe hoje. Ninguém está dizendo qual é o critério. Esse critério vai ser definido por lei complementar. E já começaram a surgir coisas no Congresso, tipo, a gente define. É muito complicado a subjetividade, o risco de subjetividade desse tipo de coisa. Pode ser considerado insuficiência de desempenho, a lei tem essa natureza, por exemplo, se um determinado órgão, por decisão do chefe do executivo, é fechado, se um determinado serviço é privatizado, o servidor que fazia aquele serviço, por exemplo, professores ou médicos, podem ser considerados de uma carreira em extinção. Estou falando de gente que tem estabilidade hoje, não estou falando nem dos futuros. E carreira em extinção, na avaliação de desempenho, ser considerado um fator para demissão de quadros. Isso é uma possibilidade. Isso é uma possibilidade. Mesmo as carreiras de Estado vão estar aí com uma espada na cabeça, que é essa questão da avaliação de desempenho. Vamos supor que cargos que todo mundo considere típicos de Estado, um fiscal da Receita Federal, se ele fiscaliza um amigo do governo, ele pode ter uma avaliação ruim e pode ser demitido. Os outros servidores, por esse artigo 41, combinado com todo o pacote de maldades que a gente viu no vídeo anterior, podem ser demitidos, por exemplo, se seus órgãos são extintos. Outra coisa, mesmo que não sejam demitidos, vamos pensar os mais antigos, né? Aqueles como eu que estão na carreira há muito tempo, essas carreiras vão deixar de existir. Há um segundo planejamento do governo de uma nova estrutura de carreiras de Estado. Carreiras que deixam de existir são carreiras em extinção. Isso prejudica os aposentados. Os aposentados vão entrar num processo de desvalorização salarial muito grande, ou seja, é o governo abrindo mão da parcela da população. Ele já fez isso com a reforma da Previdência e vai fazer isso com a reforma administrativa. E para os ativos também. As carreiras que persistirem, aqueles que estão no serviço público antes do pacote de maldades vão começar a sofrer por aí. Novas estruturas de carreira vêm, não definidas, não protegidas pelo RJU, que deixa de existir, com vínculos extremamente tênues, onde a temporalidade vai ser a marca. Enfim, a gente precisa estudar esse assunto, precisa divulgar, e se você é servidor, mas não precisa nem ser servidor, se você é cidadão brasileiro preocupado com o serviço que o Estado vai lhe dar, está na hora da gente estudar, aprender e lutar contra a reforma.